você assim... Opa, olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui, né? Sou o Josimar Padilha. E nós vamos aqui estar falando um pouquinho sobre problemas aritméticos, né? Problemas aritméticos, Josimar? Sim. Muitas vezes, dependendo da banca, por exemplo, quando é o CESF, porque eu coloquei assim, problemas aritméticos, né? Regra de três simples e composta. Porque nesses últimos concursos, por exemplo, Polícia Civil, Bacen, né, alguns concursos do CESP, quando se fala em CESP, ele tem colocado a parte de raciocínio lógico e a parte de matemática. E na parte de matemática tem colocado bem assim, ó, problemas envolvendo, né, raciocínio envolvendo, problemas aritméticos, geométricos, matriciais, operações com conjuntos. Então essa é a parte de matemática que o CESP tem colocado. Então esses problemas aritméticos são o que, Josmar? Na verdade é uma regrinha de três simples e composta, é uma questãozinha de múltiplos, beleza? Que é o que ele tem colocado nas provas aí. Tá? Quando é Fundação Carlos Chagas mesmo, então na parte de matemática, aí coloca lá mesmo, regra de três simples, regra de três compostas, né, que é FCC, Cesar Rio, ESAF, FGV, ADES, essas outras bancas quaisquer aí. Mas a ideia é o quê? Quando se fala em problemas aritméticos, são essas partes de estar somando, subtraindo, né, essa relação entre grandezas, beleza? Então, uma parte dos problemas, né, problemas aritméticos, eu posso falar que é quem? A regra três simples e composta. Então vamos verificar agora um pouquinho do que é, como é que eu faço a regra de três simples e composta. Vamos lá comigo? Olha só. Na verdade, o que nós fazemos é o que, Ismar? Nós relacionamos, né? Relacionamos grandezas. Vou colocar melhor assim, ó. Relação entre grandezas. Nós passamos a nossa vida inteira, na verdade, relacionando grandezas, sabia disso? Nós relacionamos grandeza a vida inteira. Sim, Josmar? Com certeza. Por exemplo, né? Você pensa bem assim, poxa, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender, né? Quanto maior a velocidade, né, que eu desenvolver, menor vai ser o tempo que eu vou gastar até chegar naquele né, naquele local que eu quero desejar, daquele objetivo ali. Correto? Quanto mais rápido, quanto maior a minha velocidade, né, menor é o tempo que eu gasto. Quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Então nós passamos nossa vida inteira relacionando grandezas. Mas o que são grandezas para começar? O que é relacionar grandezas? Então, a relação entre grandezas é importante? É comum em todos os concursos, é comum nas provas, né? E tem caído bastante. Então, eu particularmente gosto de falar o seguinte, relação entre grandezas. Aí nessas relações eu faço o quê? Aí eu falo sobre a regra de três simples e a regra de três compostas. E eu vou ensinar um jeitinho bem tranquilo, bem fácil, bem gostoso de fazer regrinha de três, que você nunca mais vai esquecer e você vai adorar. Beleza? Mas o primeiro passo é sempre fazer o que, Osmar? Entender os conceitos principais. Eu tenho que primeiramente entender os conceitos, saber o que é uma grandeza, que tipo de relação é essa, para depois a gente aprender o método bem simples de calcular. Beleza? Então, primeiro passo. Iremos fazer o que, Osmar? Iremos relacionar grandezas. Vem aqui comigo então. Relação entre grandezas. Primeiro passo é o seguinte, eu tenho que entender o que é uma grandeza. O que é uma grandeza, Josmar? O que vem a ser uma grandeza? Grandeza pode colocar o seguinte, ó, grandeza são todos os termos, né? Grandeza. São todos os termos aos quais atribuímos um valor, né? Atribuímos um valor, beleza? Por exemplo, Josmar, qualquer palavra, qualquer termo, sim. Você fala assim para você, por exemplo, né? Pessoas. Pessoas é uma grandeza? Sim, é uma grandeza, né? Você fala para você assim, tempo, dias? Sim.
Por que é grandeza? Porque você pode atribuir a essas palavras um valor, não é isso? O que mais? Facilidade, né? Capacidade. O que mais? Tarefa. E etc, né? Então, ou seja, são todos os termos que nós podemos, né, atribuir um valor, dificuldade, e assim por diante. Osmar, então quer dizer tempo, né, pessoas, capacidade, tarefa, horas por dia, dia, tudo isso. Então, ou seja, quando eu falo grandeza, quando eu falo grandezas, né, são todos os termos. Então, vou colocar no plural aqui, ficar bonitinho. Grandezas, não, são todos os termos aos quais atribuímos um valor. Então, essas palavras, elas são substantivos, digamos assim, né? Mas quando aqui na matemática, quando aqui dentro da lógica matemática, nós atribuímos um valor a estas palavras, Josimar, elas recebem o quê? Uma nova denominação, elas se tornam o quê? Grandezas. E na verdade, essas grandezas, elas podem o quê, Josimar? Elas podem se relacionar. Quer ver só um exemplo? Ó? Se eu pegar aqui, eu coloquei aqui 5 grandezas, não é isso? 5 grandezas. E se eu falar assim para você, ó, se eu pegar essas grandezas aqui, por exemplo, quer ver, ó? Se eu falar assim para você, vou pegar aqui, ó, por exemplo, ó, pessoas, vou pegar tempo, vou pegar capacidade. Pronto. Peguei essas 3 grandezas assim aleatoriamente, certo? Eu posso criar uma questão. Tantas pessoas gastam tantas horas para fazer uma tarefa, né? Com capacidade tanto. Quantas pessoas serão necessárias, sabendo que agora a capacidade é 80% menor do que as outras, para realizar a mesma tarefa? Posso até colocar tarefa também, se eu quiser, ó. Até colocar tarefa. Então o que nós fizemos aí? Nós relacionamos 4 grandezas, não é isso? Tantas pessoas gastam tanto tempo, né, para fazer uma tarefa. Sabendo quantas pessoas serão necessárias agora, gastando tanto tempo, sabendo que a capacidade é 20% a menos, né, do que as anteriores, para realizar apenas 1/3 da tarefa, para realizar a tarefa inteira, para concluir aquilo que foi feito, né, concluir aquilo que não foi feito, e assim por diante. Ou seja, Osmar, nós podemos relacionar essas palavras, e essas palavras, Josmar, são chamadas de grandezas. Por quê? Porque nós podemos a elas, né, atribuir o quê? Um valor. Beleza? Então daí entra o quê, Josmar? O que nós falamos que nessa relação elas podem acontecer o quê? Como é que existe essa relação, Josmar? Essas relações elas podem ser o quê? Proporcionais. Quando eu relaciono grandezas, é de uma relação o quê? Aí fala assim, ó, grandezas, né, proporcionais. E elas podem ser o quê? Diretamente ou até mesmo o quê? Inversamente proporcionais. Então a verdade é o seguinte, eu posso estar relacionando essas grandezas, posso, de uma maneira proporcional. E ainda melhor do que isso, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então vamos lá comigo. Que relações são essas? Vamos lá. Primeira relação. Então, essas grandezas que nós já sabemos o que são, elas vão o quê? Como é que elas podem se relacionar? Elas podem ser o quê? Diretamente proporcionais, né? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais, Josmar? Quando é que elas são diretamente proporcionais, né? Quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Na mesma proporção. Então, quando elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Como é que é isso? Por exemplo, aqui, ó. Se nós temos aqui uma grandeza A e uma grandeza B. Beleza? Grandeza A e grandeza B. Digamos que eu faço o seguinte. 2 e 4. De 2 foi para quanto? De 2 passou para quanto? De 2 passou para 4. Então, de 3 tem que passar para quanto? Né?
De 2 para 4, ah, Josimar, somou 2. Então de 3 passa para 5? Não é isso. Quando eu falo proporção, ah, Josimar, quando eu falo essa palavra proporção, na minha mente tem que vir duas operações, beleza? Então quando eu falo proporção, são duas operações que devem existir para mim. Quais são elas? A de multiplicação e a de divisão. Então quando eu falo grandezas proporcionais, relação entre grandezas, né? E essas grandezas se relacionam de maneira proporcional. Então quando eu falo proporcional, vem de quê? De multiplicação ou de divisão. Aumenta multiplicando e diminui dividindo. Beleza? Então se eu falar em grandezas proporcionais, qual é a ideia, Josmar? Aumenta multiplicando e diminui dividindo. Beleza? Então, quando eu falo em proporcionalidade, é esse o meu pensamento. Então, Josmar, se de 2 passou para 4... Opa, não, peraí. Se de 2, né, ó. Se de 2 passou para 4, é porque foi o quê? Foi o dobro. Não foi o dobro? Então, tem que pensar o seguinte também. De 3, tem que passar para quanto? Tem que ser o dobro. Tem que passar para 6. Agora sim. Ou seja, Osmar, as grandezas A e B agora, tudo bem. A e B, A e B são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque aqui aumentou o dobro e aqui aumentou o dobro. Agora sim. Então, quando elas aumentam, ou até mesmo diminuem. Poderia ser diferente também, né? Por exemplo, C e D, né? De 10 passa para 2, o que eu fiz? Dividir por 5. Então, de 15 passa para quanto? Para 3, dividir por 5. Ou seja, né? Ou seja, de 10 passou para 2, eu dividi por 5. De 15 passou para 3, eu também dividi por 5. Então, diminuiu também o que? Na mesma proporção. Então, eu falo que duas grandezas são diretamente proporcionais, assim como A e B, né? A e B ali, ó. A e B são diretamente proporcionais. C e D também são diretamente proporcionais. Por que, Josmar? Porque elas aumentam ou diminuem na mesma proporção. Beleza? Então, quando eu falo para você, né, que eu tenho duas grandezas, A e B ou C e D, tanto faz. Quando é que elas são diretamente, Josmar? Quando aumenta e a outra também aumenta. Quando é que elas são, né, aumenta ou até mesmo diminui. Ah, lá foi o dobro. Aqui também tem que ser o dobro. Ah, lá foi o triplo. Aqui também tem que ser o triplo. Ah, lá agora é 1/3 do valor. Aí tem que ser 1/3 do valor. Agora foi 1/5. Agora também tem que ser 1/5. Tá ok? Não é só diminuir. Não. Tem que ser na mesma proporção. Ah, lá diminuiu 1/4. Aqui diminuiu metade. Não. Diminuir 1/4, diminuir metade não é na mesma proporção. Tá bom? Não basta apenas aumentar. Não basta apenas diminuir. Tem que aumentar ou diminuir na mesma proporção. Isso são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Josmar, se tem as diretas, também tem o quê? As inversas. Vamos lá, então. Grandezas. Coloca 2 aí agora. Por favor. 2. Inversamente inversamente proporcionais. Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais, Josmar? Ah, então peraí. Agora é o seguinte, né? Quando uma delas aumenta e a outra diminui
na mesma proporção. Então, agora, quando um aumenta e a outra diminui, sim, mas na mesma proporção, do mesmo jeito. Correto? Tem que ser na mesma proporção. Por exemplo, grandezas A e B, né? Por exemplo, aqui, ó. 2 passou para, digamos que multipliquei por 5. Passou para 10. 15. Faço que agora divido por 5. Passa para quanto? Passa para 3. Não é isso? Então, ó, as grandezas A e B são o quê? São inversamente, ó, de 2 multipliquei por 5, de 15 dividi por 5, beleza? Então, quando uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. São grandezas o que, Osmar? Inversamente, porque o inverso da multiplicação vai ser o quê? A nossa divisão. Beleza? Então, saber quando as grandezas são diretamente inversamente é importante? Demais. Ou seja, eu aumento essa grandeza aqui. Olhe para aquela. Josmar, eu aumentei essa que ela diminuiu. Aí está inverso. Ah, então foi o seguinte, agora eu diminuí e aumentou. É inverso. Agora, aumentou, direto. Diminuiu também é direto. Beleza? Então, saber o que é direto e o que é inverso é importante, né, para fazer a análise. Bem, Josimar, essa é a parte conceitual, correto? Do que são grandezas, são termos aos quais atribuímos um valor. Sabemos que as grandezas se relacionam de maneira proporcional. E quando eu falo proporcionalidade, proporção é multiplicação ou divisão, beleza? Outra coisa também, elas podem ser diretamente ou inversamente. Beleza. Agora, Josimar, quais são as duas regrinhas que nós temos para resolver essas relações entre grandezas? É a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Né? Qual é a diferença? Que na regra de 3 simples, nós vamos relacionar apenas duas grandezas. Duas. Quando eu relacionar duas grandezas, é porque a regra 3 ela é simples. Osmar, e quando eu relacionar 3 ou mais grandezas? Aí a regra 3 vai ser o quê? Composta. Beleza? Então nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 o quê? Composta. Vamos ver a primeira, ver a segunda e fazer algumas questões. É bem tranquilo e bem fácil. Vamos lá comigo? Regra de 3 simples. Josmar, quando é que eu vou ter a regra de 3 simples, né? Você vai colocar bem para mim, ó. Acontece o quê? É a relação entre duas grandezas. Então, quando eu estou relacionando duas grandezas, nós temos o quê? A regra de 3 simples. Então, a regra de 3 simples, ela vai acontecer quando nós relacionarmos o quê? Até marcar ali também, ó. Quando nós relacionarmos duas grandezas, beleza? Então, se eu estou relacionando duas grandezas, é simples. Então, vai só tipo um esqueminha aqui para você guardar, ó. A e B. Por exemplo, se eu for relacionar, por exemplo, aqui, quer ver, ó? Velocidade e tempo. Beleza? Velocidade o quê? E tempo. Agora eu vou relacionar velocidade... Não, peraí. E distância. Então, velocidade e tempo, depois velocidade e
distância. Vou colocar aqui um exemplo para você. 2, 3, 4x, beleza? Só para a gente esquematizar. Com a velocidade 2, tempo 3. Com a velocidade 4, qual vai ser o tempo? Com a velocidade 2, distância 3. Com a velocidade 4, qual vai ser a distância? Eu quero mostrar para você o seguinte. O que vai ser direto e o que vai ser inverso vão ser as grandezas. Então, eu montando esse esquema aqui para você guardar. Por exemplo, ó, os números você vai fazer só as continhas. Para analisar são as grandezas. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade e tempo. Velocidade e, vou até apagar isso aqui, ó, velocidade e distância. Velocidade e tempo são grandezas diretas ou são grandezas inversas, Josimar? Velocidade e tempo são grandezas diretas ou são inversas? Aí para você saber, você vai fazer o seguinte. Você aumenta um e olha para a outra. Gente, esses números aqui só para fazer continha. É o de menos. O que eu quero de você é o seguinte. Aumenta essa, isso na regra de 3 simples, só tem duas grandezas. Você vai aumentar um e olhar para a outra. Aumentei essa, aquela aumentou, direto. Aumentei, diminuiu, inverso. E quando for direto, você vai cruzar, que eu vou mostrar daqui a pouco. E quando for inverso, vai ser reto, não vai errar nenhuma mais. Aqui comigo. Josimar, velocidade e tempo. Aquele negócio de setinha, esquece. Lá não precisa não. Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Inversamente. Coloquei de inverso. Vamos para o segundo caso. Velocidade e distância. Quanto maior a velocidade, maior ou menor a distância? Maior a distância. Quanto mais veloz eu vou, maior é o percurso, né, que eu vou fazer. Então, direto. Então, perceba o seguinte. Josimar, no primeiro caso é o quê? Inverso. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Aí você já sabe o que é direto e o que é inverso. Agora daqui para frente, só fazer o seguinte, Josimar. Quando for direto, quando for inverso, aqui no primeiro caso, eu multiplico o reto. Quando for direto, eu multiplico cruzado. Acabou. Só quero isso de você. Mais nada. Josimar, o que eu tenho que saber são as grandezas. Se você souber as grandezas, para mim já está beleza. Ou seja, quando é que elas são diretas, quando é que elas são inversas. Como é que você vai saber disso? Você aumenta uma e olha para a outra, beleza? Você aumenta uma e olha para a outra. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor o tempo, inversamente. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Aumentou e diminuiu, é inverso. Aumentou, é direto. E a continha agora? Isso é o de menos. Primeiro caso, ó, é reto. Quando é inverso, eu faço reto. Quando é direto, eu multiplico cruzado. Só isso. Vamos lá comigo? Então, ó, primeiro caso. 4 vezes x, que é igual a 2 vezes 3. O que multiplica passa para o outro lado o quê? Dividindo. Né? Ou 2 vezes 3, né? Cadê o 3? 2 vezes 3. 4x igual a 6. O 4 passa dividindo 6 sobre 4, 1,5. Então, ou seja, Osmar, quando é inverso, vai ser reto. Então, 4 vezes x é igual a 2 vezes 3. Ou 3 vezes 2, tanto faz. Né? Passo 4 dividindo. Então, ó, 1,5. E quando for direto? Aí você já é acostumado com o esqueleto, né? Ó, 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, 12. Passo 2 dividindo,
dá 6. Então, a jogada é o seguinte. Vem cá para mim, olha para mim aqui. A jogada é a seguinte, Osmar. Eu tenho duas grandezas. Se tiver letra, tiver número, tiver frações, tiver números em porcento, não interessa. Né? Ah, tem uma dízima periódica. Não estou nem para isso. O que vai determinar se é direto ou inverso são as grandezas, são os nomes. Aumenta um e olha para a outra. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. É ou não é? Inverso. Reto. Quanto maior a velocidade, maior a distância. Direto. Cruza. Então, quando for inverso, eu faço reto. Quando for direto, né? Eu faço cruzado. Belezinha? Regra de 3, simples. Belezinha? Vou fazer umas questões aqui comigo. Vamos lá? Vai comigo aqui, ó. Vamos treinar essa regrinha de 3 simples comigo. Beleza? Treinar isso comigo aí. Olha só. Julgue os itens. 1. Considere que em uma semana, um juiz tenha julgado 80 processos. Se de cada grupo de 8 processos, 5 envolviam funcionários públicos, então o total de processos envolvendo funcionários públicos é maior que 52. Nós temos quais grandezas? Processos, né? Processos nós temos, vou colocar de vermelhinho aqui, peraí. Nós temos processos e aqueles que envolvem o quê? Funcionários públicos, não é isso? Funcionários públicos. Então, nós temos duas grandezas aí. Nós temos o total de processos, então, ou seja, processos, total de processos e processos envolvendo funcionários públicos. Correto? Total de processos e processos que envolvem funcionários públicos. Ou seja, fala assim, ó, se a cada 8 processos, né, 5 envolviam, então a cada 8, 5 envolviam funcionários públicos. Então, Josmar, se nós temos 80, quantos vão envolver funcionários públicos? Não é isso? O item fala que é maior do que 52. O que eu vou fazer aqui? Olha as grandezas, elas que me interessam. Aumenta uma e olha para a outra, por favor. Quanto mais processos eu analiso, quanto mais processos aquele juiz analisa, Josmar, mais processos envolverão o quê? Funcionários públicos, não é? Se você aumenta o total de processos analisados, maior é a quantidade de quê? De processos que envolvem o quê? Funcionários públicos. Direto ou inverso? Direto, não é? E se é direto, opa, é direto, Josimar, eu vou cruzar. Beleza? Então, 8 vezes x, 8x, 8 vezes 5, 80 vezes 5, desculpa. 400, passou dividindo, 50 processos. Ele falou que é maior que 52. Não, 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 não. O item está errado. Beleza? Vamos para o item 2. Considere que a areia necessária para a construção de um edifício tenha sido transportada em 10 caminhões com capacidade individual de 3 metros cúbicos. Então, nós temos 10 caminhões, né? Com capacidade de 3 metros cúbicos. Se forem usados caminhões com capacidade individual de 2 metros cúbicos, então serão necessários no mínimo 16 caminhões para fazer o mesmo serviço. Josmar, quantas grandezas? 2 caminhões e capacidade. Então, regra de 3, simples. Vamos lá colocar as grandezas. Caminhões, capacidade. Então, olha só. Com 10 caminhões, para fazer essa tarefa lá, eu preciso de quê? Capacidade de quê? De 3 metros cúbicos. Metros cúbicos. Se for usados agora o quê? Com capacidade de 2 metros cúbicos, quantos caminhões que eu vou precisar? Né? O item fala que serão necessários no mínimo 16 caminhões. Esquece os números e olhe para as grandezas. O que me interessa são as grandezas. Josimar, essas grandezas são diretas ou são inversas? Aumentão e olha para outra. Quanto mais caminhões, é porque eu tenho
Olha só, quanto mais caminhões eu uso, é porque eles têm mais ou menos capacidade. Tem maior ou menor capacidade? Tem menor. É ou não é? Quanto mais caminhões, é porque tem menor capacidade. Pode ser o contrário também. Quanto maior a capacidade dos caminhões, menos caminhões eu vou utilizar. É importante perceber, Josmar, eu leio de quem para quem? Você que decide. Eu leio de caminhões para capacidade ou capacidade para... Você que vai decidir o que é melhor para você. Aqui o negócio é tão bom de fazer, porque você... Josmar, eu prefiro ler de caminhões para capacidade. A outra, não, eu prefiro ler de capacidade para os caminhões. Fica à vontade. Porque se a grandeza A for direta a B, B é direta a A. Se a grandeza A for inversa a B, B é inversa A. Tá me entendendo? É o jeito que você achar melhor. Quanto mais caminhões, é porque tinha menor capacidade. Quanto menor a capacidade da caçamba daquele caminhão, mais caminhões eu vou usar. É inversamente. Beleza? Vamos lá comigo? Então aqui é o que, Josmar? Inverso. E quando é inverso eu faço o quê? Opa, ó, reto. Não é isso? Porque na questão anterior, não era direto? Ó, cruzado. Direto é cruzado. Agora aqui, Josimar, quando é inverso eu faço o quê? Reto. Então 2 vezes x, 2x, 10 vezes 3, 30. O 2 que multiplica passa para o outro lado do quê? Dividindo, dá o quê? 15 caminhões. No mínimo 16? Não, 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 não. Então o item também está errado. Belezinha? Então observa isso, né? Regrinha de 3 simples, relação entre grandezas. Se é direto, eu cruzo, aumenta um e olho para o outro. Se é inverso, vai reto. Aquele esquema de setinhas não vai precisar. Jusmar, e quando for na regra 3 composta, vai ser mais fácil do que isso. Beleza? Então no próximo bloco a gente vai gravar, vai continuar um pouquinho aqui e vou mostrar para você a regra 3 composta. Belezinha? Até o próximo bloco.